E o título desse momento para nós, como está no nosso roteiro, a igreja está a 1 hora do dia da redenção de Deus. E eu quero usar aqui o texto de Mateus, capítulo 20, o verso 1 e 2 do teu roteiro, para contextualizar o momento em que nós, igreja, estamos vivendo dentro do dia da redenção de Deus. Ou seja, dentro das eras bíblicas de Deus. E aí, então, quero ler com você aqui o texto de Mateus 20, verso 1 e 2, que já está na tela, onde diz assim, eu vou ler além do 2, depois eu vou ler aqui mais 4 versos até o 7, ok? Na Bíblia. Mas ouça com bastante atenção, Jesus falando uma parábola, mas não é só uma parábola, mais uma das parábolas. Ele diz assim, pois o reino dos céus é como um proprietário que sai de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Isso é o que está no nosso roteiro, o verso 2. Ouça o verso 3 agora. Por volta das 9 horas da manhã, Jesus continua. Ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Ele lhes disse, vão também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha. Qual o entendimento que você tem em relação à pergunta que está ali no teu roteiro? O que, na tua opinião, representam essas figuras que Jesus usa quando se refere ao reino de Deus? Ele usa os termos trabalhadores, vinha, usa período da manhã aqui na NVI, na versão Almeida é madrugada, e também fala de salário ali, usando a moeda daquela época, uma moeda romana, o denário. Então, quando Jesus fala do reino dos céus, na tua opinião, o que representam essas figuras? Então, procure colocar ali, e aí nós vamos falar exatamente sobre isso. O que essas figuras representam? Enquanto você escreve, quero só lembrar vocês, pastor Silas já comentou, semana que vem não tem TCL, porque é a campanha da família, né? Mas de 14 a 18, eu vou estar falando sobre a definição de morte. Vamos pegar bem pesado aqui, né? Definição de morte no sentido bíblico, física, espiritual e eterna. E falar um pouquinho sobre a vitória do Senhor Jesus no reino da morte, ok? Também é um assunto da escatologia, sempre fazendo foco no objetivo que o TCL tem. Muito bem. Você já colocou alguma coisa? Compartilhe com alguém aí do teu lado. O que você acha que essas figuras representam? Principalmente quando Jesus se refere ao reino dos céus. Ok? Tem alguém que gostaria de dar a sua resposta? Aí levante a mão assim, bem alto. E se posicione aí de pé e fale com uma voz de trovão aí, por favor. Pessoas com diferentes idades para fazer a mesma obra. A obra de Deus, ok. Uma outra mão se levantou aqui também. Ok, muito bem, estamos chegando lá, né? As interpretações dão conta de que, nesse caso aqui, irmãos, ainda que é uma parábola, mas há uma verdade por trás disso. Jesus quer nos ensinar muita coisa nela. A vinha representa o mundo todo. Porque como nós estamos falando das dispensações das eras bíblicas, nós estamos falando da vida do homem desde o Gênesis ao Apocalipse. Ou seja, do início ao fim. E aqui então, os trabalhadores são as diferentes classes de crentes, não apenas da graça, mas todos que mesmo lá na dispensação da inocência, já anunciavam o Evangelho. Ué, mas não tinha nem Bíblia ainda. Mas já anunciavam. Já vou mostrar para vocês. Ok? E aí as horas do dia, por isso eu li um pouquinho mais do texto, se referem
aos períodos, não de um dia comum, normal, eu já vou entrar nesse mérito, mas está falando do dia da redenção de Deus que está passando. Irmãos, a Bíblia diz que esse dia da redenção vai acabar. Porque Deus, depois que o dia da redenção terminar, Deus só trará juízo àqueles que não aceitaram a salvação. E tudo se consuma, como diz o Apocalipse, em novos céus e nova terra. Então isso é muito importante para nós. O salário aqui no caso, as interpretações dão conta de que seriam o galardão, aquilo que o Senhor vai dar para aqueles que entregaram sua vida e fizeram a obra de Deus. Né? Essa é uma das interpretações mais comuns que estão dentro da escatologia. Seguindo o teu roteiro, irmãos, quero ser bem breve porque o nosso horário está bem avançado. Jesus era conhecedor da vida humana, em todas as suas formas, ou seja, em relação aos pescadores, mercadores, fariseus, peritos da lei. Né? E usando parábolas, sempre Jesus retratava a vida comum, a vida do dia a dia. Ok? Isso era uma característica da parábola. E é uma característica das parábolas. Mas em suas parábolas, Jesus sempre tinha um propósito de exortar os seus ouvintes a se arrependerem, a crerem, a exercerem vigilância. Porque o propósito em citar parábolas sempre foi por Jesus o propósito de transmitir verdades e princípios espirituais. Ali no teu roteiro diz assim, uma lição a ser aprendida também, ou até um exemplo a ser seguido, ok? Então, a parábola dos trabalhadores da vinha, que é essa que nós lemos agora, ela não é diferente dessas todas as outras parábolas que Jesus proferiu, e principalmente porque nela Jesus está dando um aviso para nós cristãos. Então, no teu roteiro, para preencher ali, vem algum entendimento que eu coloco para nós fazermos o exercício do preenchimento das lacunas, para que você fixe qual é a ideia dessa parábola. Então, nela o Senhor relaciona, Jesus está relacionando, agora vem o espaço ali, o avanço do reino dos céus nesta terra. Ok? Não fixe o teu pensamento apenas na dispensação da graça, porque isso é muito comum, pensarmos que Jesus vem salvar só nós. E todo mundo que foi fiel antes de Jesus, perdeu-se. Na forma pela qual foi provado? Não. Isso eu vou falar no dia 14 a 18. Esse é um assunto mais para frente. Então, com determinados ali, o segundo espaço, eventos e horários de um dia comum. Olha o que Jesus está fazendo. Cujas horas vão passando, quando então, após a última hora passar, o dia termina. A escatologia chama esse dia de o dia da redenção de Deus. É o termo que você deve colocar, é a quarta palavra nessa lacuna para ser colocada. Nesta parábola, Jesus nos deixa duas lições como igreja do Senhor que eu e você somos, ok? A primeira, o termo que vai ali na lacuna é chamados para anunciar as boas novas do reino de Deus nesta terra. Dentro do contexto daqueles que já anunciaram a palavra de Deus, vou citar aqui rapidamente, eu vou falar dele daqui a pouco. Noé, por exemplo, anunciou a palavra de Deus, pela forma como vivia. E nós hoje estamos anunciando. Então, aqui, a primeira lição é essa, fomos chamados para anunciar. Até porque nós somos mencionados na parábola dos trabalhadores. Eu já mostro isso para você. A segunda lição para a qual devemos ter atenção agora, isso que eu quero chamar a tua atenção, para a qual fomos chamados nessa missão, é que fomos chamados, faltando apenas, agora vem a lacuna, 1 hora, para o encerramento dos trabalhos do reino dos céus na dispensação da graça. E aqui eu peço que você segure um pouquinho o teu roteiro agora. Eu quero te ajudar no entendimento dessa verdade que Jesus está ilustrando para nós. Ou seja, Jesus nessa parábola, irmãos, está nos dizendo que ao longo de todas as eras bíblicas, as quais mencionei semana passada,
Deus está administrando as questões que envolvem o homem, este mundo, de acordo com a sua própria vontade, em diferentes estágios, que são as dispensações, as quais são reveladas no decorrer do tempo em todo o histórico que a Bíblia nos traz. Isso eu fiz semana passada, um panorama para você bem rápido. E como já vimos, uma dispensação é um período de tempo entre duas grandes mudanças repentinas, não sei se você lembra disso, ou transformações que ocorrem, alterando a vida do homem e as condições do mundo diante de um propósito de Deus. E em cada uma delas o homem é provado quanto à sua obediência a Deus. Estou falando da definição que Scofield nos deu semana passada. Deus apresenta um caminho de redenção para o ser humano. Isso é muito importante sabermos, que mesmo quando Adão e Eva foram descobertos da glória de Deus, a primeira demonstração de misericórdia, amor, graça do Senhor foi cobrir a nudez do casal com peles de animais, em Gênesis capítulo 3. Essa é a primeira demonstração do amor de Deus para com o casal, para com o ser humano, nesse caso, né? Então, Deus está fazendo isso, e a maneira correta, Deus sempre em cada uma das dispensações está apresentando essa maneira correta para que se estabeleça comunhão com Ele. Lembra que eu falei do Caim e Abel? Caim não entrou em comunhão com Deus quando não oferece a Deus o sacrifício. E pior que isso, mata seu irmão. Ou seja, Deus já tinha instituído como tipo e símbolos do que viria lá no futuro, que é Jesus Cristo, esse tipo de procedimento, mas Caim não aceitou. Então, a penúltima dispensação, agora sim da graça, como a irmã falou, aqui estamos vivendo, justamente na última hora dessa dispensação, que esta era bíblica, e Jesus está muito perto de voltar. Deus levanta a igreja para anunciar o reino dos céus também. E a escatologia fala muito sobre essa questão. Os teólogos falam que foi quando Jesus foi crucificado que nasceu esse período, que surgiu essa dispensação. A maioria dos que definem essas questões dizem que foi quando o Pentecoste aconteceu, quando o Espírito Santo veio no Pentecoste, quando a igreja se revestiu, porque Jesus disse assim: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos, para só então depois começarem a fazer o que eu falei da grande comissão de Mateus 28, 19 e 20, ide por todo o mundo, lembra? Então, é por isso, e eu quero fazer uma observação para você aqui, de uma forma bem breve. O dia do judeu, irmãos, para nós entendermos do que é que Jesus está falando ali, além de eu estar falando em eras bíblicas, mas por que Jesus usa esses conceitos de horas? E se você usar a Bíblia de Almeida, então, não é nem hora que aparece lá. Ele vai mencionar a hora terceira, sexta, nona, e fica mais confuso na nossa cabeça. Então, o que acontece? Com uma cultura totalmente diferente da nossa, o dia do judeu começa às 6 da manhã e termina às 6 da tarde. Guarde isso na tua cabeça. Por quê? Porque você vai ter ali 12 horas. Essas 12 horas para o judeu eram divididas em 4 períodos de 3 horas cada um deles. E por isso Jesus começa a citar determinados horários, porque em cada um desses horários tem um evento registrado na tua Bíblia que revela que o dia de Deus, da redenção de Deus, está avançando. E ele está chegando ao seu final. Isso é muito importante para a gente guardar. Então, por exemplo, quando eu falo dessas 4 divisões de cada uma de 3 horas, lembrando que o dia do judeu começa às 6, se eu disser para você assim, 7, 8, 9, ou seja, a primeira parte das 4 tem 3 horas, 9 horas da manhã, que é o que nós lemos aqui, ou na Almeida fala da hora terceira, olha aqui, ó, eu já estou contando 3 horas aqui, ó, percebe? Como é que a contagem era feita para o judeu? Aí ele menciona que, além das 9 horas da manhã, ou hora terceira, o proprietário, ou o pai de família, na versão Almeida, sai num próximo momento, que é a hora sexta. Se eu contar 9, que deu 3 horas aqui, 10, 11, 12. A hora sexta é meio-dia, e assim vai.
E às 3 da tarde, a hora nona. E às 5 da tarde, 1 hora antes de acabar o dia judaico, a hora 1/10, chamada 1/10, o senhor da vinha ainda vai sair procurando mais trabalhadores. Mas lembrando que o dia do judeu acaba às 18. Então, na parábola, Jesus menciona que o dia da redenção de Deus não começou às 9, mas ele já começa dizendo que começou antes do amanhecer. E é por isso que ele inicia dizendo que o reino dos céus é como um proprietário que saiu para assalariar trabalhadores de manhã bem cedo, como diz NVI. E na versão João Ferreira de Almeida, de madrugada, antes do dia mesmo começar. E aí então a gente começa a entender alguns detalhes aqui. O dia da redenção de Deus começou no alvorecer. E é o exemplo que eu citei já, Deus cobrindo Adão e Eva. Mas usando sempre os homens para anunciar isso. Então, depois, um outro fato que ocorre aqui e marca os estágios desse dia judaico são os eventos que estão acontecendo e que estão registrados na nossa Bíblia. Então, eu vou citar rapidamente alguns deles aqui. Por isso que o Senhor da vinha sai às 9, depois ao meio-dia, depois às 3 da tarde e depois às 5 da tarde. E em cada um desses marcos dentro da tua Bíblia tem um fato que registra o que aconteceu. E por isso nós lemos aqui Romanos 11, na semana passada, quando nós como zambujeiros fomos enxertados na verdadeira oliveira. Eu não vou falar muito no detalhe sobre isso. Então nessa parábola Jesus não está se referindo a um dia comum, irmãos. Ainda que ele esteja citando horários de um dia normal, ele está se referindo sim ao dia da redenção de Deus, ao qual corresponde a essas eras bíblicas. E os trabalhadores são todos os que anunciaram, e que anunciam até hoje o reino dos céus com a mensagem da salvação para o ser humano. Ok? A diferença é que aqueles que anunciaram lá no início, no Velho Testamento, o fizeram através de tipos e símbolos. Porque até então, esses símbolos aparecem na Bíblia, que até então Jesus não tinha vindo, morrido e ressuscitado. Mas por esses tipos e símbolos, ele já era anunciado no futuro para eles. Por isso Hebreus fala que os antigos não alcançaram a promessa, mas pelo seu testemunho de fé, alcançam a salvação como eu e você. Já estou falando para você que o efeito da morte de Jesus também tem poder retroativo de alcançar todos aqueles que foram fiéis, antes dele ter morrido na cruz. Mas ele teria que morrer e ressuscitar para confirmar a essa turma toda que foi fiel, que eles alcançaram. Hebreus entra nesse mérito. Na outra semana, depois da Semana da Família, eu falo sobre isso. Então note que a mensagem para trazer o ser humano para junto de Deus já estava sendo anunciado antes mesmo de Jesus vir. Isso é fato. Ou seja, todos os tipos, símbolos que apontavam para Jesus que viria lá no futuro, eram apenas sombras de todos os benefícios autenticados por Jesus quando ele vai para a cruz e ressuscita. Paulo chama isso do dom gratuito de Deus se manifestando. Por isso Jesus falou assim: está consumado. Todas as alianças e promessas, tudo que Deus, no seu propósito de administração da sua casa universal estava fazendo, acontece em Jesus Cristo ali no momento da graça. Aleluia. Então note que a mensagem para o ser humano ser trazido junto de Deus já está sendo anunciada há muito tempo atrás. E agora de forma breve quero mostrar isso para você. O que ocorre em cada um dos horários, para comprovar o que Jesus está falando, porque ele só cita a parábola, cita um dia como se fosse normal, fala dos trabalhadores, fala da vinha, e ficamos assim pensando, do que é que ele está falando na verdade? O início do dia da redenção de Deus, irmãos, como eu já disse, começou no alvorecer. Se você pegar Gênesis capítulo 5 e Gênesis capítulo 6, você vai encontrar dois personagens, Enoque e Noé. O texto bíblico registra que esses deixaram marcas nesta terra. Não porque foram famosos ou porque tinham muito dinheiro, fortunas, mas porque eram homens que andaram com Deus.
e testemunharam dele na época em que viveram. A Bíblia diz que Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Enoque, por exemplo, andou com Deus, e a Bíblia registra que ele não foi mais visto porque o Senhor o arrebatou. É o que diz Gênesis capítulo 5. Na sequência, a Bíblia fala que depois do alvorecer, o dia da redenção começa a seguir o seu curso, e vêm os profetas, anunciando as mensagens de Deus ao mundo. Lembre das 3 pessoas, dos 3 tipos de povos que eu mencionei, que a Bíblia traz para nós, com os quais Deus está tratando, se relacionando: o judeu, as nações gentílicas e a igreja. E num segundo momento, quando a gente vê o Senhor da vinha, ele sai novamente perto das 9 horas da manhã, por volta da hora terceira, como diz Almeida, e o Evangelho então continua sendo agora anunciado, não mais por profetas. Veja que o dia da redenção de Deus já está na sua 3ª hora, e em Atos 2,15, acontece que o Evangelho começa a ser anunciado pelos apóstolos. E aí então, você deve lembrar de Atos 2, tem 3 momentos importantíssimos dentro de Atos 2, um deles é esse em que o Pentecoste acontece, o derramamento do Espírito Santo, e veja, quando eles estão cheios e falando em línguas, olha só o que aconteceu. A Bíblia diz assim, que partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, e das partes da Líbia e outros lugares, vieram ali. E começaram a dizer: nossa, estamos perplexos porque eles estão falando da glória de Deus em nosso idioma. Estavam falando em línguas, de uma forma intensa. O Espírito de Deus desceu. Alguns daquele grupo disseram: não, eles estão bêbados. Pedro nesse momento se levanta com os apóstolos e faz o seu primeiro discurso, já cheio do Espírito Santo. E ele diz assim: olha, esses homens não estão bêbados porque são exatamente 9 horas da manhã, ou seja, o primeiro período depois do alvorecer do dia da redenção de Deus. Olha o primeiro marco aí. Então, na versão Almeida, nós encontramos a hora terceira. E quando a gente continua lendo Atos 2, no verso 41, a gente vê assim algo que é bastante, para nós, primeira igreja, próximo. Por quê? Porque foi o alvo do nosso Lançando Sementes. 3.000 pessoas, lembra? E aqui diz que de todos aqueles que ouviram o que Pedro falou, foram batizados, chegaram-se a acrescentar 3.000 pessoas à igreja naquela época. Se você continuar lendo Atos 3 e 4, você vai ver que Pedro e João vão para o templo Formosa, lá da porta do templo chamada Formosa, e curam um paralítico, um coxo de nascença. Ele se apega aos 2 e começa um rebuliço entre a multidão que glorificava a Deus, e Pedro começa a falar sobre aquilo não era tão importante, a não ser Jesus Cristo no coração. Só que nessa hora chegam os sacerdotes, os chefes da lei, e levam para a prisão Pedro e João. A Bíblia diz: daqueles que ouviram essa mensagem de Pedro, creram. E dos que creram, a Bíblia deixa o registro que foram cerca de 5.000 pessoas. O Evangelho está sendo anunciado e o dia da redenção não para. O Senhor da vinha sai a hora terceira, como diz o texto, e essa hora terceira aqui já é por volta, já a hora sexta, a hora do meio-dia, né? E a gente vai encontrar esse fato marcante lá em João 4. Quando Jesus, cansado da viagem para a Judeia, da Judeia para a Galileia, para em Samaria e senta-se junto à fonte de Jacó. E perto da hora sexta, diz o texto de Almeida, ou quase meio-dia, diz a NVI, ali ele revela o estado de vida de uma samaritana. Esse texto, essa história você conhece. E a mulher deixa o cântaro e volta para sua cidade e fala para todo mundo que ela tinha encontrado o Messias. E todas as pessoas da cidade de Samaria vão para onde Jesus estava. Se você continuar lendo Atos 8, você vai encontrar Filipe também indo para Samaria.
E a multidão da cidade, quando vê os coxos sendo curados, os demônios sendo expulsos, e todas as maravilhas de Deus, a Bíblia fala que ali houve grande alegria naquela cidade. Ou seja, o Evangelho agora está alcançando não só judeus, mas gentios também. Ele está se espalhando para outros povos, para outro tipo de povo. E o Senhor Davi então sai agora perto das 3 da tarde. E nesse fato da hora do horário 3 da tarde, a comprovação do Evangelho que ele seria pregado para gentios também. Cornélio e Pedro. E quando Cornélio era um homem cuja família eram tementes a Deus, de oração, e ele está lá orando, ele tem uma visão. E o anjo lhe diz assim: mande homens para Jope buscar Pedro. Quando esses homens estão viajando para Jope, Pedro, em suas orações, vê por 3 vezes um lençol descendo. Lembra disso? E a voz dizia para Pedro: olha Pedro, toma, mata e come. E ele viu quadrúpedes, répteis, aves. E ele disse assim: eu como judeu nunca comi nada impuro. E ele ouve a voz dizer para ele: não chame de impuro aquilo que eu santifiquei. O Evangelho não era só para judeus, era para os gentios também, para o mundo. Porque Deus ama o mundo não é o mundo, o cosmos apenas, a geografia que eu citei semana passada, mas são os habitantes do mundo. Deus ama a todos. Então, diante dessa situação aqui, Pedro está entrando na casa de um gentio, o que ele nunca fez, porque não era costume da cultura judaica, mas ele entende, e ele começa a falar de Jesus para aquela família, para os amigos, familiares, e enquanto ele está falando, a Bíblia diz que o Espírito Santo tomou todo mundo, e todo mundo foi batizado com o Espírito Santo. E os irmãos judeus que vieram com Pedro para fazer a visita, disseram assim: olha Pedro, se isso está acontecendo com essa turma, que não são judeus, é porque a glória de Deus é para se espalhar para todo lugar. Louvado seja Deus por isso. Mas o dia da redenção não terminou, irmãos. E aí então entra a última questão, que é aquela que eu li no verso 7, quando o Senhor da vinha sai por volta das 5 horas da tarde. Esse momento é o mais crítico do dia, por quê? Porque ele está a 1 hora para se findar. E é o momento em que nós, como gentios, como igreja do Senhor, como Paulo nos revela em Romanos 11, e eu li isso semana passada com mais detalhes, o zambujeiro é enxertado na verdadeira oliveira. Todas as alianças passaram para a igreja, porque Israel, preparado para o que deveria fazer, rejeita Jesus Cristo. E ele diz em João 11, mas aqueles que o receberam, deu-lhes poder para serem testemunhas, os quais não nasceram da carne e do sangue, ou seja, não são descendentes de judeus. E do que aqui o Senhor está falando aqui? Mateus 16, 18, a Bíblia fala que Jesus mencionou isso. Nem as portas do inferno vão poder contra a minha igreja. Quando Jesus está lá em 1 Coríntios 11, verso 24, celebrando a ceia, a primeira ceia, ele toma o cálice e ele diz: ó, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, a nova aliança. Ou seja, todas as alianças passaram para a igreja. E a grande comissão então é anunciada, como falamos semana passada, e eu volto a falar sobre isso para você. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E ele diz ali então, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando. Veja, o ganhar e o cuidar aqui é o lançando sementes aqui da primeira igreja, não é? E além disso, eu quero lembrar você de Lucas 24, 49, quando o Senhor fala para nós que era para a igreja estar ainda em Jerusalém, até que fosse revestido do poder, para daí então sair anunciando. Porque quem convence da justiça do juízo é o Espírito Santo. E Ele quer usar a cada um de vocês. Porque se você tem a Jesus Cristo, está batizado com o Espírito Santo, você está comissionado, é como se tivesse uma plaquinha aí, autorizado. Né? E o poder do Espírito de Deus está sobre a tua vida. E você pode ter certeza disso, que se você anda com Jesus, tem uma vida com Deus, quando você abre a tua boca, o Espírito de Deus fala aos corações. E o
príncipe desse mundo, que cega o entendimento do incrédulo para que o evangelho não resplandeça no coração dele, não consegue deter o poder do Espírito Santo. Amém? E por isso a gente tem visto muita coisa acontecer. Ou seja, tudo isso que eu estou mencionando já aconteceu. A plenitude dos gentios vai chegar ao fim, como eu falei semana passada. Ou seja, o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. E precisamos nos apressar. Por quê? Porque sempre que a igreja anda na direção do Espírito, ela vai sempre andar mais rápido. Não vai ser detida pelo pecado, como nós ouvimos hoje. O Espírito Santo vai lhe dar condições de ir cada vez mais rápido. E eu quero voltar com você para o roteiro, para essa parte final do roteiro, porque eu preciso terminar. Tem algo muito importante, além do comissionamento, irmãos. Além do comissionamento e além do revestimento do poder do Espírito sobre você. Tem algo que Jesus quer nos chamar a atenção nesse texto como um alerta. Eu quero ler para você Mateus 24, 36, 42, que é a parte final ali, quando diz assim: o dia da redenção de Deus está terminando. E o alerta de Jesus é para que, além de estarmos nos preocupando em ir pregar, anunciar no poder do Espírito, é também para vigiarmos, porque a volta dele vai ocorrer num momento repentino e inesperado. Escute o texto, quando ele diz assim: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Preste bem atenção agora. E eles nada perceberam. Olha o que o Senhor está falando. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. E eu quero encerrar perguntando para você, porque a nossa hora já está avançada. Quantos de vocês ainda tem pessoas dentro de casa que não tem Jesus na sua vida? Levante a mão. Olha aí, tem muita mão. Por favor, você pode ficar em pé? Pessoas que moram com você. E eu vou falar algo para você que talvez seja até pesado. Que alegria teríamos de chegar no céu, sendo que essa pessoa que mora conosco está eternamente lá no inferno. Porque Paulo disse isso para Timóteo: aquele que esquecer dos seus e dos da sua família, negou a fé. E Paulo diz assim uma palavra muito dura: é pior que o infiel. Então, queridos, nós não podemos esquecer dos nossos. Você tem sido abençoado aqui na igreja? Você que está em pé, você tem sido abençoado por ter conhecido Jesus? Eu não tenho nem o que dizer sobre isso, de tanta coisa que Deus fez. Nós precisamos urgentemente buscar os nossos familiares. Quantos estão aqui agora? Eu também vou ficar em pé e erguer minha mão, que tem parentes que não moram na tua casa, mas são familiares teus e precisam de Jesus, e você sabe disso. Quantos? Se você olhar para trás agora, você que está aqui na frente, a igreja inteira ficou de pé. Eu não sei se tem alguém sentado, não consigo ver gente sentada. Tem uma moça aqui, mas o resto eu estou vendo outra lá atrás, mas todo mundo em pé. Você já pensou nisso? Jesus disse assim: vai ser tão de repente que um vai estar aqui, um vai ser arrancado, o outro vai ser deixado. Não vai dar tempo de nada.
E eu e você fomos comissionados e fomos revestidos pelo poder do Espírito Santo para dizer aos nossos familiares, a começar por eles: Jesus te ama. Ah, pastor, eu não aguento mais falar para o meu familiar lá. Não fale mais. Só ore, só ore. Ore, ore e confie que o Espírito de Deus vai estar trabalhando. Eu tive uma experiência como essa, quando eu e a Rose ficamos orando por 2 anos. E um dos meus familiares aceitou Jesus num encontro de casais. 1 mês depois ele partiu. E eu levantei a mão para o céu e disse: Senhor, obrigado pela tua misericórdia, porque ele foi alcançado. Você já pensou nisso? Que essa seja um desafio para nós. Coloque na tua agenda. Sábado passado, usando o TCL do pastor Silas, ele disse assim: se você tem projeto de vida para faculdade, carro novo, novo emprego, estudo, casamento, sei lá, coloque no teu projeto de vida alcançar até o fim do ano esta pessoa da tua família, ou estas pessoas. Por favor, faça isso, porque vai ser muita graça do Senhor vermos os nossos familiares lá na glória. Amém? Fecha os teus olhos.